Olá, hoje o Sala de Aula vai falar de um assunto bastante preocupante e que atinge boa parte dos brasileiros, o analfabetismo. Só aqui em Campinas, segundo o IBGE, 28 mil pessoas não sabem ler e nem escrever. Por isso, para a gente debater esse assunto cheio de desafios, eu vou conversar com a Patrícia Sarti e com a Sandra Fernandes Leite. Tudo bem? Eu quero começar conversando com você, Sandra. São muitos mesmos desafios para se combater isso, o analfabetismo? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade. Sim, né, se a gente for olhar historicamente na nossa história da educação, a gente luta com o analfabetismo, né, desde sempre, né? Nós temos uma dívida social aí muito grande de pessoas que ficaram sem acesso mesmo, né, com esse direito negado. Hoje, quando a gente fala de analfabetismo, a gente também já tem outras formas que também precisam ser observadas, né? Como é o caso do analfabetismo funcional, né? E também a questão do analfabetismo digital. Então, a questão do analfabetismo, ela exige, né, uma vontade política, né, um projeto societário de educação que pense nessa segunda oportunidade da escola. Você foi falando, né, de duas preocupações, né? A sociedade se modernizou bastante, né? E excluiu alguma parcela aí da população, é isso? Por exemplo, a gente fala hoje da questão digital, é bastante importante, né? Então, as pessoas que não acompanham essa tendência também são excluídas, é isso? Com certeza. Quando a gente observa, por exemplo, o WhatsApp, né, que nós usamos no dia a dia, a gente pode perceber que foi uma tecnologia que veio inserir muitos dos analfabetos. Por quê? Porque, embora eles não tenham o domínio da escrita e da leitura, o WhatsApp, por exemplo, propicia o áudio, né? E isso fez com que eles pudessem se comunicar, né? E se inserir nesse universo. Mas ainda é um desafio, né? Não ter acesso ao computador, à internet, é tão cruel quanto não saber ler e escrever. Agora, Patrícia, o mercado de trabalho hoje está bastante exigente, né? Essas pessoas perdem oportunidades de conseguir um emprego ou mesmo de se desenvolver profissionalmente falando? Com certeza, né? Nós temos aí dois perfis, digamos assim, de pessoas que buscam a educação. Aquele que busca porque precisa, né, precisa do emprego ou está empregado e precisa se atualizar, se reciclar. E tem também o perfil, como nós falávamos antes, né, Sandra, do desejo, né, de adquirir conhecimento para ter uma identidade, ser um ser humano evoluído, né? Então, nós temos, dentro de uma sala de aula, além desses perfis diferenciados, nós temos diferentes idades, né? Vai desde 17 até 60 e poucos anos, né? Então, é um desafio para o docente, é um desafio para os próprios alunos que estão juntos, né? Mas é um desafio altamente gratificante, porque cada um tem a sua experiência de vida e a maturidade está mostrando que as pessoas já com uma certa maturidade, elas estão sendo requeridas no mercado, né? Existe espaço para elas? Existe e muito, né? Porque o Brasil, ele está se tornando um país mais velho, a taxa de natalidade é cada vez menor. Então, há a necessidade de resgatar essa pessoa mais madura, com experiência, só que ela tem que voltar para a escola, né? Ela tem que ou se reciclar ou aprender do zero, porque a tecnologia, em algumas funções, né, ela nasceu, inaugurou uma nova função, uma nova profissão, né? Então, é uma pessoa que vai lá para aprender do zero, né? E não só se reciclar, né? E é exatamente esse o grande desafio. Agora, Sandra, a Patrícia falou aprender do zero, né? As pessoas são pessoas que nunca foram, né, frequentaram uma escola. É mais difícil?
contando o fator idade e também esse fator também de nunca ter pisado numa sala de aula? O fato de nunca ter pisado numa sala de aula, numa escola, não necessariamente vai ser uma dificuldade. Muitas vezes o desejo de aprender, né, o desejo de estar numa sala de aula, ele vai superar. O que a gente vai encontrar hoje na modalidade EJA, que é um desafio, é que boa parte desses alunos que chegam hoje na modalidade, eles foram excluídos da escola, né? Nem todos não frequentaram a escola porque não existia a escola. Muitos ao longo de suas vidas foram expulsos ou tiveram que sair dessa escola. Então, eles voltam e eles retornam já com esse fracasso, né? Com essa experiência. Hoje essa é a realidade, né? A gente tem sim alunos que nunca frequentaram, mas hoje a grande maioria já teve algum contato com a escola. Então esse é o grande desafio, se sentir capaz novamente, porque muitas vezes o aluno da EJA, ele vai incorporar essa dificuldade para ele, né? Ele não se sente um portador de direito, então ele não se sente capaz. Esse é o grande desafio para nós, educadores, escola, né? Quando a gente vai pensar nessas políticas de como resgatar essa autoestima desse aluno, né? Agora você falou de políticas, né? Eu queria saber sobre as políticas públicas, né, para se combater o analfabetismo. Como é que está essa questão? Então, como uma pesquisadora da área, né, o que eu observo é que nós temos algumas inconcluências nas políticas públicas. Quando a gente pensa em analfabetismo, é muito comum, né, a gente ver a proposta de se tratar o analfabetismo através de campanhas, né, que são campanhas muitas vezes, né, que utilizam até a logo em erradicar o analfabetismo, né. Eu particularmente não gosto dessa palavra, porque não é por ser analfabeto que tem que ser erradicado, né? Nós temos que superar o analfabetismo e esse é um dos grandes desafios. Muitas campanhas são pontuais e não olham para a alfabetização como a primeira etapa da educação básica. Muitas vezes essas campanhas não são pensadas visando a continuidade da escolaridade desses alunos. Esse, para mim, é a grande questão das políticas educacionais quando pensamos em alfabetização. Precisamos olhar para a alfabetização como a primeira etapa da educação básica quando se pensa na modalidade EJA. Você concorda com isso, Patrícia? Sim, e ao mesmo tempo coloco também em questão, né, exatamente como a Sandra colocou, que quando esse indivíduo busca, né, a educação, busca seu desenvolvimento, ele já vem com altas sequelas, né, que foram causadas lá no passado, ou porque a educação foi negada, ou porque ele teve dificuldades, ou porque ele foi expulso, né? E o SENAC, por exemplo, dentro do seu jeito, o SENAC de educar, né, ele resgata esse indivíduo, né? Ele trabalha esse indivíduo emocionalmente, né? Mostrando para ele o potencial que ele tem e que ele pode sim vencer esses obstáculos através de técnicas modernas que nós temos na educação e inclusive com a nova tecnologia. Então ele se sente valorizado e ao longo da quebra desses obstáculos, ele vai percebendo que ele é sim capaz, que ele tem potencial e que ele pode se tornar alguém com valor. Não só em si a educação, mas com valor de poder no mercado. Agora, eu fui até uma sala de aula contar um pouquinho dessas histórias, desses alunos que estão voltando para a sala de aula ou começando do zero a estudar. Eu fiz uma reportagem bem bacana, vamos assistir. As mãos um pouco mais experientes começam a desenhar letras e um futuro diferente. Aos poucos, a educação vai transformando a vida
de quem nunca entrou numa sala de aula. Sertaneja, festa na roça. Aqui, de novo, olha lá. Quadrilha, baile. Quem não estuda sente no dia a dia o peso do analfabetismo. Eu não sabia nem tomar um ônibus. Aí o que eu fiz? Eu tomava um ônibus aqui e até o final ia contando os pontos do ônibus, né? Para aprender a chegar no trabalho, né? E aí depois que a minha patroa, o filho da minha patroa, percebeu que eu não sabia ler, né? Eu falei para ele que eu não sabia ler. Aí ele me ensinou a escrever meu nome e os nomes do ônibus, né? Aí eu fui vendo as letras, o começo e o final da letra. Placas de rua, o próprio nome e só. Por 48 anos, Aloísio não conseguia decifrar nada além disso. Tirar a carta de motorista que eu não consegui tirar por causa dessas leituras, que falta alguma coisa, que eu consegui arrumar serviço de motorista, mas eu não tenho carta e não tirei, né? Então isso faltou para mim. E outros serviços aí que aparecem, né? Então faltou muito leitura para mim fazer. Alguma coisa eu posso fazer sem leitura, mas não aparece, né? E os que eu podia fazer, se eu tivesse leitura, eu já tinha pegado, mas até agora eu resolvi entrar na aula para poder aprender algo que eu não sei, né? Que é escrever, ler. Ele não é o único. Segundo o IBGE, Campinas tem hoje 28.442 analfabetos, pessoas socialmente excluídas. Mas os números estão mudando. Tem gente querendo aprender. Na educação de jovens e adultos, o primeiro objetivo é a inclusão social. Uma pessoa que tem dificuldade ou que não sabe ler e escrever, ela está excluída de todos os setores da sociedade. É impressionante como esse processo ele é visível. Porém, a pessoa, quando ela começa a se alfabetizar, aí acaba vislumbrando outras oportunidades, inclusive profissionais, de participação de grupos. Alguns se utilizam para a própria leitura da Bíblia na igreja que ela participa, ou de convivência na associação, na comunidade, ou até de inserção social em qualquer setor da sociedade. Agora, a questão profissional ela é a que é mais relevante, até porque envolve aí a questão da sustentabilidade, da sobrevivência. Neuza, quando era menor, não pôde estudar. A educação chegou agora, aos 60 anos, na hora certa. As letras, né, que eu não sabia, eu errava muito onde que era R, eu não ponhava, né, S, e agora eu já sei, né, o som, né, aonde que vai, né. Tem um pouco de dificuldade, mas já dá para definir muito bem. Seu Osmino, aos 78 anos, encontrou fôlego para aprender. Faz muito bem, porque eu uso caça-palavra, né? Tanto aqui como na minha casa. Na minha casa eu tenho caderno, cada um eu compro outro, né? Caça-palavra. A escola ajuda muita gente. A pessoa que está na minha idade, né? Iniciativas em Campinas buscam alunos com mais de 15 anos que abandonaram a escola ou que nunca estudaram. A ideia é erradicar o analfabetismo da cidade em 4 anos. Todas as pessoas acima de 15 anos que querem ser alfabetizadas, elas podem procurar a FUMEC. Além do programa de educação de jovens e adultos de alfabetização, do 1º ao 5º ano, nós temos outros programas também que complementam e passam a fazer parte da vida do aluno, ou seja, do itinerário de crescimento que o aluno precisa. As exigências do mercado de trabalho é um dos motivos para a sala de aula estar assim, lotada. O Aloísio quer usar o saber para tomar um novo rumo na vida. Fiquei um ano estudando essa placa aí para ver se vou entrar ou não entrar. Aí entrei aí, comecei a frequentar em 2017 e estou até agora, né? E sim, eu aprendendo algo mais, aí eu vou escolher o que eu quero, né? Por enquanto eu estou pensando em tirar minha carta de motorista, depois o restante a gente vai, o que parecer para mim, eu faço, eu pego. Terezinha une o estudo e o trabalho, sempre com energia para aprender. O estudo é fundamental.
A gente tem que voltar a estudar, porque hoje em dia quem tem estudo, faculdade, tá difícil, imagina, né, quem não tem. Mas graças a Deus está mudando bastante a minha vida depois que eu voltei a estudar. Está sendo maravilhoso, não tem nem palavra. O professor é maravilhoso para ensinar. Se você tem dúvida, ele chega, ele te explica até você entender. Enquanto você não entender, ele não deixa de explicar. Cada um tem uma necessidade, um motivo para aprender. Então a aula para essa turma tem que ser diferente mesmo. Uma aula tradicional, ela não tem mais espaço em nenhum lugar nesse início do século XXI. Então a gente tem que pensar numa aula mais dinâmica, né? O aluno trabalhador, né? O foco é esse aluno trabalhador. Né? Então a gente tem que pensar que saberes ele já traz e que conhecimentos a gente vai construir juntos aqui no contexto de sala de aula. Turma aplicada mesmo. Cada um do seu jeitinho está dizendo adeus ao analfabetismo e pegando gosto pela educação. Quem disse que é tarde para aprender, hein? Durante tá vivo, tá falando, tá escutando, não tem idade não. Para aprender não, acho que não. Bom, a gente mostrou na reportagem, né, alunos com mais de 40 anos, nesse desafio aí de aprender, um senhor de 78, uma senhora de 60 anos, né? Mas existem os jovens também, né, pessoas de 15 anos de idade, que estão fora da sala de aula. É uma outra preocupação também. Sim, hoje, dentro da modalidade EJA, muitos pesquisadores defendem a questão da educação ao longo da vida, né? Exatamente pensando nessa diversidade que é a EJA, né? Tanto o jovem, né, que foi excluído, que saiu da escola e agora retorna, né, muitas vezes até por sentir a pressão, né, da exigência do mercado de trabalho. E essa pessoa já adulta, já idosa, que tem esse desejo de retornar à escola. Esse é hoje o desafio e o perfil dessa nova EJA, né? Então a gente vê pessoas que voltam para a escola para resgatar um sonho, né, o sonho de realizar essa passagem, né, esse direito de ter passado pela escola, e também, ao mesmo tempo, esse jovem ou esse jovem trabalhador que quer melhorar suas condições de trabalho, seu currículo, sua formação, e que quer caminhar, né? Então hoje, por isso a defesa de uma educação ao longo da vida, uma educação que respeite essa diversidade e esses anseios que são diferentes nos nossos alunos de EJA. Agora, falando dos jovens, né, de 15 a 20 anos, até 30 anos, por que eles saem da escola ou não frequentam a escola? Bom, se a gente for olhar as pesquisas, a gente vai descobrir que são inúmeros fatores, né? O fracasso escolar é um deles. Nós ainda enfrentamos no Brasil o problema, por exemplo, da gravidez na adolescência, que muitas vezes é onde tiram as meninas, né, da escola. Tem uma frase, né, que alguns pesquisadores defendem, que a EJA ela tem cor, classe social e gênero, né? A gente vai descobrir que quando a gente vai analisar, são as mulheres, né, muitas vezes as que vão retornar ou que vão ter esse direito negado com maior ênfase. Nós temos o problema da evasão, do jovem que, ao perceber não conseguir se adequar a essa escola regular, ele acaba evadindo, né, abandonando a escola e só voltando mais tarde quando ele se encaixa aí nesse perfil da modalidade EJA. Certinho, a gente vai fazer uma pausa agora nesse assunto, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho eu volto para continuar debatendo aí os desafios da educação. Daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta para falar dos desafios da educação e como se combater o analfabetismo. Eu vou conversar agora um pouquinho com você, Patrícia. Você falou no nosso primeiro bloco desse desejo, né? As pessoas querem estudar, o que a impedem? A condição financeira, a dificuldade de acesso à escola, né? Porque muitas vezes ela está longe
do seu local de moradia, então transporte, locomoção, né? Seria muito importante, né, que a escola fosse até eles, né? Que a escola estivesse presente. Então, o fato de ter que sair dali para ir à escola para buscar o conhecimento já pode ser um impedimento. E eles vêm cheios de receios, cheios de medos, cheios de sequelas do passado, de bullying e uma série de outros fatos, né? Tanto que quando eles visitam a escola a primeira vez, esses trabalhos práticos que a gente tem de levar na universidade para conhecer a universidade, ou então a primeira chegada, por exemplo, no Senac, ele é recepcionado por outras turmas para mostrar a escola, né? É um encantamento de, como se dissesse, eu não acredito que eu estou aqui, como se eles não tivessem o direito, e ele tem esse direito, né? Então, em primeiro lugar, é mostrar a ele que ele tem o direito, né? Depois, perder o medo, vencer os obstáculos e depois enfrentar de fato, né, a prática da educação, que aí vem outras dificuldades, né? Dependendo da idade e da condição financeira dele e o histórico escolar. Hoje a escola é atraente? Extremamente, né? Porque estamos na era do conhecimento, então, como a gente costuma dizer, tudo pode se tirar de você, menos o conhecimento, né? Ele é para sempre, né? Ele que te torna um indivíduo, um ser histórico, né? Que te faz pensar, né? E é fundamental. E na profissão, né, ao mesmo tempo que é um desafio também para o docente, porque eu estou participando da formação de um grupo de pessoas que eu não sei se essa profissão vai se realizar no futuro, vai existir no futuro, né? Porque com o avanço tecnológico, muitas delas vão simplesmente desaparecer, né? E o futuro nós não sabemos como que ele vai ser. Então nós preparamos esses indivíduos também para um desafio no futuro, né? Se você faz um trabalho manual, né, por que não começar a pensá-lo através de a inclusão de tecnologia, de máquinas para substituir isso? Modernizando. Modernizando tecnologicamente, né, porque é inevitável, a tecnologia veio, se instalou, está aí, não tem volta, e as pessoas têm que aprender a usá-la e aceitá-la. Agora você falou de um ponto bastante importante também, que é sobre o mercado de trabalho, né? As empresas, elas incentivam que os funcionários estudem e aprimorem também o conhecimento? Sim, depende muito do tamanho da empresa, do porte da empresa, né? Mas a gente vê no mercado, tanto grandes empresas como pequenas empresas, que elas finalmente descobriram que o grande potencial delas chama-se humano, né? A tecnologia, você tendo dinheiro, você compra, recicla, troca, encomenda, customiza, né? Agora, o ser humano é de fato o grande capital dela. Então, a formação, o incentivo ao ir para a escola, ele está se tornando mais presente, né? Isso é muito satisfatório, porque é mais uma chance que as pessoas têm, aquelas que não podem pagar, em contar com a ajuda da empresa. Evidentemente que a pessoa tem que ter consciência que a carreira é dela, não é da empresa, né? A empresa pode ajudá-lo, né? Mas a pessoa tem sim que se esforçar, porque a gente ouve dos alunos reclamando que essa escola não é muito boa, né? Mas o aluno também precisa se esforçar. Tem que ir além, né? E tem que ir além. Agora, existe espaço no mercado de trabalho para essas pessoas que estão começando a estudar agora, né? Que já passaram aí dos 20, 30, 40 anos? Sim, tem sim, porque nesse cenário moderno, né, conta-se muito com a maturidade, o equilíbrio, né? Evidentemente que o jovem é muito bem quisto pela capacidade de inovação que ele tem e da necessidade dele encontrar a colocação prática daquilo que ele está estudando no mercado de trabalho. Mas num país como o nosso, onde está se discutindo uma reforma de previdência, é necessário
aproveitar essas pessoas que têm uma formação ou que têm uma vivência prática extremamente importante e recolocá-las no mercado de trabalho. Agora, isso é um grande desafio, considerando até onde elas estudaram, né, qual é a capacidade motora que elas têm de realizar determinadas práticas em algumas funções, mas é sem dúvida um momento histórico que nós precisamos acreditar que conhecimento é o mais importante nessa era e todos devem colaborar com isso, né? O governo, a iniciativa privada, né? E os próprios indivíduos valorizando isso. Agora, Sandra, quais os benefícios que a sociedade ganha quando consegue superar essa questão do analfabetismo? Tem um benefício social, não tem? Com certeza. Eu só gostaria de retomar uma fala da Patrícia, que eu acho que ajuda nessa resposta, quando a gente fala nessa escola ser atrativa, né? Porque um contraponto é que quando a gente olha para as nossas escolas públicas, a gente vai perceber que a EJA não é priorizada nesses ambientes, né? A gente até usa uma expressão que a EJA é a inquilina da educação básica, né? Muitas vezes, e aí você citou o exemplo, né, de um senhor de 70 e poucos anos, ele é colocado numa sala que foi pensada e projetada para, no máximo, adolescentes, né? Crianças e adolescentes. Então, a gente precisa pensar nessas condições também que são oferecidas para esse aluno da EJA, né? Nós precisamos ter esse cuidado, né? A questão da localização, a gente tem visto esse movimento no Brasil todo, do fechamento de escolas e do fechamento de salas, né? Sempre com a justificativa de pouca demanda. Mas para o aluno da EJA, a proximidade de acesso a essa escola é muito significativa, né? Imagina aí uma dona de casa que tem que deixar o jantar pronto para estudar. É um obstáculo a menos. É um obstáculo a menos. Então, do meu ponto de vista, e respondendo a sua pergunta, eu acho que isso é um projeto societário, né? E aí a gente tem que pensar isso, eu acho que cada município precisa pensar qual é a sua concepção de educação para essas pessoas, né? Como que ele enxerga essa proposta de educação, porque isso é vontade política. E Sandra, existe essa vontade política? Olha, eu acho que dizer não seria muito sério. A gente viu, principalmente a partir aí de 2003, uma série de programas do governo federal pensado para a modalidade EJA. E foram programas que, né, tem aí muitas pesquisas que mostram que surtiram algum efeito. A grande questão é que esses programas, por exemplo, eles privilegiaram somente uma parcela da EJA, que é o jovem trabalhador, o adulto trabalhador, né? Seguindo um pouco daquela linha da Unesco, de priorizar o jovem dos 15 aos 29 anos. E aí a gente teve muito poucas ações voltadas para o adulto e o idoso. Então, acho que ainda merece muito esforço. Agora, que transformação a educação faz na pessoa? Você torna a pessoa portador de direito, você torna a pessoa um cidadão consciente e isso, né, como Patrícia já citou, não tem preço, né? O conhecimento não... você resgata a dignidade dessa pessoa, né? A partir do momento que você insere ela novamente na sociedade em condições, né? Você imagina um analfabeto para pegar um ônibus, né? Que ele precisa identificar a letra, o número, e não consegue. Então, é cidadania, né? Por isso que eu friso a questão do direito, que é você dar cidadania para essa pessoa, né? Você dar condições para que ela consiga ser um cidadão de fato, né? Então, é importantíssimo, você resgata, e a educação é tudo, né? Ela vai refletir no trabalho, ela vai refletir na vida dessa pessoa, nas questões de saúde, né? É fundamental. E você percebe, Patrícia, que as pessoas pegam gosto por aprender?
Com certeza, principalmente se elas forem bem estimuladas, né? Como dizia a Sandra, a escola precisa ser atrativa, né? Ela, além de acolher esse indivíduo que já chega com bastantes obstáculos, há um índice de evasão muito grande. E a gente busca sempre entender por quê, né? Além da dificuldade financeira, da dificuldade de locomoção, para que vale tudo isso, né? Então essa forma, essa técnica, né, de ganhar a confiança deles, motivá-los a dar continuidade é fundamental, né? Principalmente na questão profissional, é mostrar a ele que há um empoderamento a partir da certificação, a partir da evolução que ele conquista na escola, né? A gente comentava antes que a questão do certificado, né, na era digital, hoje a gente não imprime mais nada, né, mas ao mesmo tempo eles querem pegar aquele certificado, porque aquilo é uma honra. É um marco, né? E mostrar para alguém, né, fisicamente, olha, eu consegui, eu conquistei, né, foi de fato uma vitória. Você acha que essa tecnologia que hoje bombardeia a gente pode servir ou para afastar ou para atrair o aluno a querer saber mais, a aprender? Eu acho que a tecnologia mais atrai do que afasta, porque ela é encantadora, né? Ela é sedutora, né? Hoje as pequenas crianças já estão ali se encantando por um celular ou qualquer outro objeto eletrônico. Agora, e mesmo quando você pensa na escola, né, de uma biblioteca virtual, é fantástico, é ilimitado o número de itens que você pode ter ali disponível. Agora, costurar isso, né, é que é a grande questão. E daí o docente, o educador, ele faz esse papel, né? Por isso que a escola é tão fundamental, porque as pessoas podem se tornar autodidatas, estudar em casa, algumas se dão muito bem, porque tem disciplina, né? Agora, ter alguém que conduz isso, né, é o diferencial que vai fazer com que o aproveitamento da aquisição desse conhecimento seja mais efetivo. Temos esperança de superar o analfabetismo? Acredito que sim, e só acrescentaria que eu acho que na linha do que a Patrícia trouxe e das políticas também, a formação desse professor que vai trabalhar com essas pessoas é fundamental, né? Se a gente tem um docente, um educador que ele não compreende esse desafio, né, que ele não está preparado, não está bem formado, ele não vai conseguir fazer esse encantamento, né? Então, uma das medidas que são essenciais é se pensar em formação de professores, em professores capacitados para trabalhar com a modalidade EJA, né? Sem preconceito, sem julgamento, né? Estando ali preparado para resgatar, para dar oportunidade para esse aluno. Eu quero agradecer a sua participação, Sandra, e a sua também. E o Sala de Aula vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!